Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Ávila e esse é o nosso canal. Quer estudar? Venha para cá. O meu objetivo aqui é ajudar você a conquistar a tão desejada aprovação no concurso dos seus sonhos. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é fundamental para a sua preparação: as anotações. Então fica comigo! Eu já disse em alguns dos meus vídeos aqui que o que de fato vai te levar até a aprovação é o estudo ativo. Ou seja, não adianta você ficar assistindo videoaulas ou lendo PDFs. Você precisa produzir o seu próprio material, resolver questões, explicar a matéria, dar aulas. Mas essas outras formas de estudo ativo serão objeto de discussão dos nossos próximos vídeos. Hoje nós vamos nos ater apenas às anotações. Eu nunca fui muito adepta de resumos durante a minha vida escolar. Provavelmente porque eu não sabia muito como fazer. Eu achava que resumir era copiar partes do texto. E eu achava isso uma total perda de tempo, porque era muito mais fácil eu só grifar. E assim eu fiz no ensino médio, no vestibular, na faculdade. Só durante a minha preparação para concursos, depois de ler vários livros, assistir muitos vídeos sobre como aumentar a eficiência do estudo, é que eu fui entender que resumo não era isso. E aí sim eu comecei a adotar as anotações. Existem muitas formas de se fazer anotações: texto corrido, tópicos, tabelas, mapas mentais, fluxogramas, organogramas, método Cornell e etc. E a primeira coisa que você precisa ter em mente é que não existe o melhor método e que você não precisa nem usar todos em todas as matérias e nem escolher um único método para aplicar em todas as disciplinas. É importante deixar isso bem claro, porque eu já vi pessoas super perdidas nos grupos em que eu participo, porque elas não davam conta de fazer tanta anotação. Dependendo do tipo de informação que você for sintetizar, uma ou outra ferramenta pode ser mais aplicável. Por exemplo, eu não consigo imaginar fazer um mapa mental para fórmulas. Em compensação, eu não consigo imaginar uma forma mais eficiente de resumir competências, responsabilidades, princípios do que os mapas mentais. E se você quiser saber mais sobre mapas mentais, eu já gravei um vídeo aqui falando tudo sobre eles e inclusive ensinando passo a passo para você conseguir elaborar os seus primeiros mapas. De uma forma geral, resumir é você retirar do texto aquelas informações que são mais relevantes. Mas não é um copia e cola. Para ser útil, o resumo precisa ser feito em cima do que você entendeu daquele conteúdo. Por exemplo, se você fizer um resumo em texto corrido ou em tópicos, você precisa escrever com as suas palavras. Vale até colocar um exemplo e aí quanto mais esdrúxulo, melhor. Você vai usar as palavras-chave do texto, mas você vai sintetizar o conteúdo com as suas palavras. Não é transcrever o texto, porque isso não te acrescenta nada, isso só te faz perder tempo. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: "Ai, mas eu só aprendo se eu escrever." E aí sai copiando aquele livro inteiro. Pelo amor de Deus, se você é uma dessas pessoas, pare imediatamente, porque você vai levar pelo menos o dobro do tempo para ser aprovado e ainda corre o risco de desenvolver LER, ou para ser mais atual, DORT. Quando a gente fala que o cérebro ele retém mais informações quando nós escrevemos, não é pura e simplesmente copiar, é produzir informações, que é bem diferente. Para copiar, você não demanda mais do seu cérebro do que para assistir uma aula ou para ler um PDF. Mas quando você elabora as suas anotações, você usa o seu raciocínio crítico para interpretar aquelas informações que você obteve. Você cria associações com conhecimentos que você já possui. E aí sim, você assimila melhor. Eu já disse em um dos meus vídeos aqui que quando eu estudava lei seca, eu gostava de imprimir com uma margem direita de 8 centímetros. E aí do lado, eu gostava de usar para fazer anotações.
E como que eram essas anotações, né? Além de eu grifar as partes mais importantes do texto da lei, eu fazia anotações ao lado de alguns artigos. Por exemplo, um artigo que tivesse uma escrita mais rebuscada, um texto mais truncado, aquele que fica mais difícil de compreender, eu colocava com as minhas próprias palavras, ou eu colocava um exemplo prático, ou a explicação do professor. Naqueles artigos que tratavam de princípios, funções, competências, eu rascunhava ao lado um mapa mental para facilitar a visualização. Nos artigos que tratavam da estrutura do órgão, eu fazia um organograma. Deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos de como eu fazia essas anotações. Então, pessoal, olha só, deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos de como eu fazia as minhas anotações. Na época que eu estudava, como eu disse para vocês, eu usava papel e caneta. Aqui eu fiz no computador só para ficar mais fácil, para eu conseguir mostrar isso para vocês. Mas era mais ou menos isso. Ó, aqui eu peguei um exemplo aqui do Código Civil, onde ele trata das pessoas jurídicas. E aí ele fala lá, as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, ou de direito privado. E aí ele vai falando sobre as pessoas jurídicas, né, de direito público e de direito privado, do artigo 41 do artigo 40 até o artigo 44, se eu não me engano. E aí o que eu fiz? Eu fui colocando aqui, eu fiz um organograma aqui e fui representando isso, ó. Só um minuto. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Então, ó, na hora que ele fala, ó, então eu coloco aqui em cima, pessoas jurídicas, né, de acordo com o Código Civil. Então, pessoas jurídicas aqui de acordo com o Código Civil, e aqui eu tenho as pessoas jurídicas de direito público e aqui as pessoas jurídicas de direito privado. Então, à medida que ele vai listando aqui, ó, são pessoas jurídicas de direito público interno. A União, os estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, as autarquias. Eu fui colocando tudo aqui, ó. Aí depois ele fala quais são as pessoas jurídicas de direito público externo. Eu fui colocando aqui. Depois as pessoas jurídicas as pessoas jurídicas de direito privado, né? E eu fui colocando aqui, então, tá? E aí eu consegui resumir, então, 4 artigos do Código Civil em um organograma, que fica muito mais simples, muito mais visual. A gente consegue logo entender o que está sendo dito aqui. Depois, ó, um outro exemplo aqui, um exemplozinho de mapa mental, em que eu peguei o artigo 1º até o artigo 4º da Constituição, onde ela trata lá, né, dos princípios fundamentais, dos objetivos, dos fundamentos, e dos poderes, e também dos princípios que regem as relações, o Brasil nas relações exteriores. E aí eu coloquei aqui, ó, os princípios fundamentais de acordo com a Constituição Federal de 88, e aí a gente tem os fundamentos da Constituição, os poderes da União, os objetivos fundamentais e os princípios das relações exteriores. Então, mais uma vez, eu consegui resumir 4 artigos em um único mapa mental. Um outro exemplo. Aqui um exemplo tirado do CTN, do Código Tributário Nacional. Ó, o CTN, lá no seu artigo 7º, ele fala: a competência tributária ela é indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos, decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Aí vai falando mais algumas coisas aqui nesses parágrafos. No artigo 8º, no parágrafo 3º fala, ó, não constitui delegação de competência o cometimento à pessoa jurídica de direito privado do encargo da função de arrecadar tributos. E aí, então,
para resumir esse artigo 7º aqui do CTN, eu fiz então esse esqueminha aqui, ó. Deixa eu tentar aumentar ele aqui para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir. E aqui então, eu coloquei, ó, a competência tributária. A competência tributária, ela abarca, né, a capacidade de legislar, capacidade de fiscalizar e capacidade de arrecadar. A competência tributária, ela é indelegável, porque a capacidade de legislar, ela é indelegável. Mas a capacidade de fiscalizar, a capacidade de arrecadar, podem ser delegadas a outras pessoas jurídicas de direito público. E aí eu aproveitei e coloquei lá aquela observação do parágrafo 3º que fala, ó, não constitui delegação o cometimento à pessoa jurídica de direito privado da capacidade de arrecadar. Então observa como que fica muito mais visual, fica muito mais fácil depois de você ir assimilando essas informações. Além disso, na hora da prova, fica mais fácil de você recuperar esse tipo de informação. Um outro exemplo agora, aquele que eu falei para vocês, quando a gente tem um texto que tem uma escrita meio truncada, e aí a gente pode colocar um exemplo do lado. Ó. Também de direito tributário, tá? Ó, sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Então, é o sujeito passivo direto. Responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de uma disposição expressa de lei. Então, é chamado de sujeito passivo indireto. Nem sempre está presente na relação obrigacional tributária. Então, eu ia aproveitando informações que tinham nos PDFs, que o professor dava durante as videoaulas, e eu ia acrescentando aquilo que eu achava relevante na minha legislação. Artigo 122. Sujeito passivo de obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam seu objeto. Aí aqui o artigo 123, ó. Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. E aí, para ficar mais fácil entender o que está sendo dito nesses artigos, eu coloquei um exemplo. E aí coloquei aqui, ó, o exemplo do IPTU. Então, o IPTU, né, que é o imposto de competência do município, é o imposto predial e territorial urbano, ele tem como contribuinte o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, que tenha a intenção de ser dono da coisa. E ele tem como responsável o promitente comprador e o promitente vendedor. E aí aqui, ó, eu já coloquei aquela observação lá do artigo 123. O inquilino não é responsável tributário pelo IPTU, independente das disposições contratuais, que é exatamente aquilo que fala aqui no artigo 123, ó, salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares, que no caso seria o contrato de locação, relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributo, não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Então isso, para mim, ficava muito mais fácil de compreender aquilo que estava sendo dito na lei seca. Um outro ponto fundamental para se fazer boas anotações é conseguir pensar do texto aquelas informações que são mais importantes. E essa é uma grande dificuldade de quem está começando a estudar para concurso.
Como que eu vou saber o que é importante? E eu só conheço uma forma: resolvendo questões da sua banca, do seu concurso, da área que você escolheu. E aqui entra de novo a importância de você definir uma área para prestar concurso. Por exemplo, uma prova de direito penal para a área fiscal provavelmente vai abordar mais os crimes contra a administração pública. Já uma prova de direito penal para a área policial provavelmente vai abordar mais os crimes contra a pessoa e contra o patrimônio. Se você não tem uma área definida, você vai sair resolvendo questão de tudo que é concurso, de tudo que é banca. E você vai encontrar questões de praticamente tudo. Como que você vai separar, então, o que é mais relevante? Quanto mais você resolve questões, mais você aprende a diferenciar o que é pertinente para o seu estudo. No começo é normal você achar que tudo é importante, que tudo precisa estar nas suas anotações, e aí você sai grifando o texto inteiro. Mas com o tempo, a sua capacidade de síntese ela vai melhorando. Tem algumas informações que são sempre importantes, como fórmulas em matemática financeira, estatística, contabilidade, economia, estrutura e composição dos órgãos públicos, princípios, competências, responsabilidades, prazos, regras de gramática, exceções. Esse é um tipo de informação que sempre vai ter lugar nas suas anotações. Para elaborar suas anotações, você pode tanto usar um método tradicional, papel e caneta, ou você pode usar um meio digital. A vantagem do meio digital é que você consegue atualizar mais facilmente os seus resumos, além de você poder levá-los com você de uma forma mais fácil. Durante a minha preparação, eu usava papel e caneta mesmo, mas com certeza, se eu voltasse agora a estudar para concurso, eu migraria para o digital. Eu tenho utilizado muito o Evernote no meu dia a dia e eu acho ele uma ferramenta muito prática. Você pode criar um caderno para cada disciplina e pode ir acrescentando ali fotos, arquivos, você pode gravar áudios. Se você usa um aplicativo para elaborar os seus mapas mentais, você consegue salvar esses mapas direto no Evernote. Então é uma ferramenta bem completa. Se você não conhece, vale muito a pena conhecer. E se você usa uma outra ferramenta para fazer suas anotações, deixa aqui nos comentários porque eu vou adorar conhecer. Uma outra coisa importante com relação às anotações é o uso das cores. E isso também se aplica aos grifos. Usar cores, gente, é fundamental porque estimula a atividade cerebral e aumenta o seu desempenho. Agora, se você conseguir criar o seu próprio código de cores, por exemplo, princípios de azul, exceção de vermelho, posicionamento do STF de verde, do STJ de laranja, sei lá, e assim por diante, é ainda melhor. Não tem certo ou errado, só precisa ser alguma coisa que faça sentido para você, porque isso te ajuda muito no processo de etiquetação mental. Muitas vezes, na hora da prova, a informação que você precisa, ela não vem de pronto. Mas aí você consegue se lembrar de onde ela estava no seu material, nas suas anotações, da cor que você utilizou para escrevê-la. E é como se fosse um novelo de lã. Você acha uma pontinha e aí você vai desembolando tudo. Uma última dica muito legal é usar desenhos para ilustrar o que está sendo dito. E aqui eu lembro dos esqueminhas do Cláudio Borba, que é um professor de direito tributário que tem uma didática incrível para quem está começando. Isso é ótimo para memorização. Eu confesso para vocês que eu nunca consegui desenhar eu mesma, porque as minhas habilidades artísticas são negativas. Eu consigo desenhar pior do que meu filho de 5 anos. Mas eu gostava muito de colocar esses esqueminhas do Cláudio dentro da minha legislação, porque me ajudava muito. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, que é o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, que tem uma escrita bem difícil, principalmente para quem está começando a estudar direito tributário, porque ele trata da substituição tributária. E depois que você lê o artigo e que você visualiza o desenho, fica muito mais claro. É muito legal. Vou mostrar para vocês um exemplo. Então, pessoal, olha só o exemplo, né, daqueles esquemas de desenho. Isso aqui é o que está lá no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição,
que trata sobre substituição tributária. E fala o seguinte: a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então, é a substituição tributária para operações subsequentes. E aí, tem um esqueminha aqui, né, do Cláudio Borba, que fala exatamente sobre isso. Ó, a gente tem, então, a venda da indústria para o mercado, e aqui eu tenho, então, o ICMS 1. E eu tenho a venda do mercado para o consumidor final, onde eu tenho a incidência do ICMS 2. A indústria, ela é o contribuinte, o sujeito passivo direto do ICMS 1. Então, do ICMS 1, a indústria é o contribuinte ou o sujeito passivo direto. Agora, no caso de substituição tributária para operações subsequentes, a indústria, ela vai ser o quê? Responsável ou sujeito passivo indireto com relação ao ICMS 2, que é esse aqui que só vai incidir numa próxima operação, na venda do mercado para o consumidor final. Então, quanto ao ICMS 2, o mercado, ele é o contribuinte, o sujeito passivo direto, e a indústria é o responsável, é o sujeito passivo indireto. Esse aqui, o objetivo, né, é evitar, é facilitar, na verdade, o trabalho do fisco, evitar que ele tenha que fiscalizar vários mercados, né, e aí ele consegue, então, fiscalizar direto aqui na indústria, que é um número muito menor. E aqui a gente tem a figura do contribuinte de fato, que é o consumidor final, é aquele que, na verdade, recai sobre ele todo o ônus, né, do tributo, ele que vai pagar as contas, mas ele não é um sujeito passivo na relação obrigacional tributária. Então, vejam como fica muito mais simples, né, de entender o que está sendo dito aqui no parágrafo 7º da Constituição, quando você tem um esquema perto, né, fica muito mais visual e, com certeza, o seu cérebro consegue armazenar muito melhor esse tipo de informação. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que ajude vocês nesse processo de criação do seu material de estudo. Fiquem tranquilos, porque à medida que vocês forem avançando nos estudos, que vocês forem resolvendo questões, fazendo provas, esse processo ele vai ficando mais fácil. Como eu disse, é só depois de resolver muitas questões que você começa a entender quais são as informações relevantes, que você aprende a separar o joio do trigo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com os amigos, isso é muito importante para mim. Isso me ajuda muito no crescimento do canal. Mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e que merece ser visto por mais pessoas. No nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre a concorrência nos concursos públicos. Você se sente amedrontado? Você fica ansioso para saber logo quantos candidatos se inscreveram? Então você não pode perder o nosso próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve, já ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar sempre que tiver um conteúdo novo aqui para você. E eu te espero então na próxima terça-feira para mais um passo na sua jornada rumo à aprovação. Até mais e bons estudos!